Olá, tudo bem? Olha quem voltou. Estou muito feliz por estar aqui com você, participando desse momento de crescimento espiritual. Sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e é um privilégio, uma honra muito grande ter esse momento diário com vocês. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 5, verso 16, e eu tenho certeza que esse texto é uma resposta, é um direcionamento para a sua vida, por isso eu gostaria que você prestasse muita atenção. O texto diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Juan, mas por que você está dizendo que esse texto é uma direção para as nossas vidas? Porque esse texto ele fala a respeito do ritmo de vida que Jesus Cristo tinha, e quando nós olhamos por essa perspectiva e adotamos isso nas nossas vidas, isso traz leveza, isso traz equilíbrio, e tudo que Jesus fez é um exemplo para que nós possamos fazer também. Então Jesus tinha uma vida corrida como nós temos hoje, ele tinha muitos afazeres como nós temos hoje. Pensa só, ele era o Filho de Deus, ele fazia milagres, curava, as pessoas o tempo todo buscavam, procuravam, ele trazia grandes soluções, ele era alívio para as pessoas. Então eu imagino as pessoas recorrendo a Jesus o tempo todo, mas o texto diz que de tempo em tempo ele se retirava para o deserto para orar. E para ser mais específico, se você observar o livro de Marcos, você vai reparar que toda vez depois de um grande milagre, um grande feito, Jesus se retirava para orar. O livro de Marcos e Lucas vai nos mostrar que Jesus ele tinha uma determinada rotina e ele aplicava isso no seu dia a dia. Então ele começava o dia em oração, ele em determinados momentos do dia, antes de tomar decisões, por exemplo, antes de escolher os seus discípulos, a sua equipe, ele se retirou para orar. Depois de grandes feitos, ele se retirava para orar. E aqui o que nós podemos aprender? Que a oração, ela deve ser um recurso na vida do cristão antes das decisões. O erro do cristão é que muitas vezes ele deixa para orar depois que ele falou, depois que ele fez, depois que aconteceu, ele deixa para orar no fundo do poço, mas a oração pode evitar com que você chegue ao fundo do poço. Outra coisa que eu aprendo com Jesus é que toda vez depois de um grande feito ele se retirava para orar. E muitas vezes nós fazemos uma reunião desgastante, nós tomamos uma grande decisão, até oramos antes, mas não temos um tempo de oração depois. E a oração depois, ela vem para reabastecer o nosso balde, ela vem para preencher as nossas vidas, porque depois de uma grande entrega você fica vazio. Então Jesus vai nos ensinar como se manter cheio num período de muita tribulação, de muita dificuldade, num período de vida muito atribulada. E como é que você faz isso? Orando antes, orando durante e orando depois. Agora para pensar na sua vida. Você tem orado de fato antes de tomar decisões, antes de sair de casa, antes de sair da cama? Você tem orado enquanto você dirige, enquanto você conduz o seu negócio? Você tem orado depois de uma grande venda, depois de uma grande reunião? Isso explica o seu esgotamento, isso explica o seu cansaço. Então eu queria que esse texto hoje, ele modelasse o seu dia, que hoje mesmo você pudesse colocar isso em prática, que você pudesse já orar agora enquanto você está participando desse devocional e manter uma vida de oração. E eu gostaria que você observasse como é que você vai terminar o dia de hoje e como é que você vai chegar em casa ao final desse dia. Eu queria que você realmente observasse isso e depois comentasse aqui essa experiência prática na sua vida. Deixa eu orar por você, Pai. Ajuda essa pessoa a praticar esse texto, a praticar a Tua palavra. O que muda a vida dela não é o que ela sabe, é o que ela faz. Então ajude ela a colocar isso em prática e dê para ela uma experiência sobrenatural de vida com o Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.